Olá, pessoal. Meu nome é Arielle, eu sou fonoaudióloga, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFRN e pesquisadora da Base de Audição e Linguagem do LAIS, coordenada pela professora doutora Sheila Balen, que orientou essa web palestra. Na web palestra de hoje, nós vamos conversar sobre aspectos gerais da saúde auditiva na população escolar. Os objetivos de nossa aprendizagem serão conhecer a importância da audição e os impactos da perda auditiva na população escolar, conhecer o programa Saúde na Escola no que se refere aos aspectos da audição e reconhecer os sinais da perda auditiva nesse público, para que possam ser realizados os encaminhamentos e intervenções necessárias. Inicialmente, vamos nos aproximar dessa nomenclatura do escolar. Quem é esse escolar? São as crianças e adolescentes nessa faixa etária e refere-se a um público que merece atenção nos seus aspectos gerais de saúde, como nós veremos mais à frente, que foi contemplado no programa Saúde na Escola, no PSE, uma vez que nesse ambiente, nessa faixa etária, vão ser adquiridos novas habilidades e também aprimoradas, reforçadas habilidades que foram adquiridas antes, tanto no contexto escolar, na educação infantil, como também na sua vida diária, no seu convívio social. A escola também é um espaço que serve à promoção de saúde pela reunião dessa população. Nos direcionando para as questões auditivas, mais diretamente, nós vemos que começamos a ouvir ainda durante a gestação, a partir da 20ª semana. E quando o bebê nasce, ele tem o que chamamos de porção periférica da audição desenvolvido, a orelha externa, média e interna. Contudo, esse desenvolvimento não acaba no nascimento. O desenvolvimento auditivo precisa de estímulo para acontecer. É preciso ouvir, por isso nós dizemos que a maturação auditiva ela é estímulo dependente. E as experiências sensoriais que esse bebê vai ter vão determinar as conexões que vão ser mantidas e aquelas que vão ser eliminadas, e assim vai ser modelado o sistema auditivo. Então, a identificação o mais cedo possível, ela vai ser fundamental. Também pensando que uma aquisição de linguagem bem-sucedida depende de um sistema auditivo funcionando adequadamente, e essa experiência auditiva nos primeiros anos ela é determinante. E nesse contexto de identificação precoce, nós temos o teste da orelhinha como lei, a triagem auditiva neonatal, que preconiza que todos os recém-nascidos sejam triados, e aqueles que falham nessa triagem sejam encaminhados para o diagnóstico audiológico. E assim a gente reduz esses impactos negativos que a perda auditiva tem na vida do indivíduo. Então, pensando nos aspectos da audição, ela vai ser fundamental para o desenvolvimento do sistema de comunicação humana. Ela é a base para esse desenvolvimento da linguagem oral e, posteriormente, da linguagem escrita. E isso vai contribuir positivamente, vai ajudar nesse desenvolvimento das funções cognitivas, é fundamental para o desempenho escolar e, em consequência, questões culturais, sociais e profissionais. Então, qualquer impacto auditivo pode comprometer esse indivíduo em algum desses aspectos ou em mais de um deles. Por isso, a atenção é necessária. E a perda auditiva ela pode ter diferentes causas que podem variar também de acordo com o contexto de saúde em que o indivíduo está envolvido. Então, a prevalência ela também pode ser diferente em diferentes localidades. E as causas da perda auditiva, elas não só variam, como elas podem coexistir no mesmo sujeito. Então, a gente pode ter alterações genéticas, complicações no nascimento, as doenças infecciosas, as infecções crônicas de ouvido. O fonoaudiólogo Caio tem uma web palestra que fala sobre a otite. Se alguém tiver interesse, pode acessá-la. E a perda auditiva ela também pode ser adquirida, como, por exemplo, através do uso de drogas, que afetam esse sistema auditivo, e também pela exposição a ruído. Então, no nascimento, a gente tem
há uma predominância, né, do tipo de perda auditiva sensório-neural, que é uma perda auditiva permanente. E entre o público em idade escolar, nós temos uma maior frequência da perda auditiva de leve a moderada, principalmente decorrente das infecções de orelha média, que também podem ter influência das condições gerais de saúde e salubridade do lugar de moradia ou mesmo dos locais que esse escolar vai frequentar. Então, diante de todas essas variáveis, os impactos da perda auditiva na vida do sujeito, eles vão ser dependentes do período de aquisição dessa perda, das características da própria perda auditiva e também do período de intervenção, se foi ou não também realizada a intervenção. E aí, nesse contexto, nos chama a atenção o fato destacado pela OMS que 60% da perda auditiva nessa população até 15 anos pode ser prevenida, né, através dos cuidados com a gestação, com o nascimento, para que esse bebê ele nasça realmente saudável, não nasça prematuro, não nasça com baixo peso. Então, um bom pré-natal, um bom acompanhamento que essa gestante venha a ter também vai prevenir perda auditiva, né? Os cuidados com a saúde geral, com a vacinação dessas crianças, a vacinação das mães, tudo isso pode contribuir para evitar a perda auditiva nesse público. Além disso, é colocado que cerca de 1,1 bilhão de jovens no mundo está sob o risco de desenvolver perda auditiva por exposição a ruído em ambientes, em situações de lazer. O mais frequente que nós observamos é o uso dos fones de ouvido. Esse uso frequente, essa exposição ao ruído, ela pode levar a prejuízos auditivos e, em consequência da linguagem, da comunicação, comprometendo o desenvolvimento cognitivo, cultural, social e até profissional desse jovem. O tipo de perda auditiva adquirida pela exposição a ruído ela é permanente, pelo dano causado às células sensoriais auditivas. Então, é importante também ter um olhar direcionado para essa perda auditiva que é evitável e principalmente porque tem se tornado cada vez mais frequente no nosso dia a dia o uso de fones de ouvido e principalmente por populações cada vez mais jovens. As crianças têm sido usuárias frequentes dos fones de ouvido e esse fato merece a nossa atenção. Entre os fatores de risco da perda auditiva, nós temos a suspeita dos pais como sendo um fator de risco se os pais acham que esse escolar não ouve bem. Temos também o uso dos dispositivos eletrônicos, como nós acabamos de comentar, realmente esse risco para perda auditiva. As infecções de orelha média também são um fator de risco, assim como a presença ou acúmulo de cerúmen no canal auditivo. E aí nós temos uma prevalência de perda auditiva nessa faixa etária variável, de acordo com o local, de acordo com as condições de saúde e com o tipo e grau de perda auditiva investigada. No Brasil, por exemplo, temos um estudo que indica 7,1% de perda auditiva incapacitante, mas um estudo realizado no município de Natal pelo nosso grupo de pesquisa identificou 16% de prevalência de perda auditiva de outros graus, não só a perda auditiva incapacitante, o que é algo que chama a atenção, uma vez que também 16% desses escolares, na nossa pesquisa, referiram que eles não ouvem bem, eles têm alguma dificuldade auditiva. Então, é importante ter esse olhar. Pensando em escala mundial, a OMS coloca para a gente que dos 360 milhões de indivíduos que têm perda auditiva incapacitante, 32 são crianças e adolescentes até 15 anos. Isso chama a nossa atenção principalmente por se tratar de perda auditiva incapacitante. Outros graus de perda auditiva não estão contemplados aqui. E a perda auditiva, independente do grau, ela vai causar impactos, maiores ou menores, mas vai ter esse impacto na vida do sujeito. Então, esse número alto, se nós formos olhar outros graus de perda auditiva, ele pode ser ainda maior, o que torna o dado ainda mais alarmante.
Nesse contexto, é consenso de que a prevenção, a identificação precoce e a intervenção não só imediata, como também efetiva para a condição auditiva desse indivíduo, vai reduzir os impactos na vida dele, na vida daqueles que estão próximos dele, no contexto social, como também vai reduzir os custos com os impactos negativos da perda auditiva. Nos direcionando para um ambiente mais escolar mesmo, pensando, por exemplo, em uma sala de aula, né, onde vai acontecer o processo de comunicação, onde o professor vai ministrar o conteúdo, nós retomamos, lembramos como funciona o processo de comunicação. A comunicação é um processo dinâmico, em que temos um meio ambiente no qual vai haver essa comunicação, alguém que vai emitir essa mensagem e alguém que vai receber. Então, ao longo do processo comunicativo, exatamente por ele ser dinâmico, emissor e receptor vão mudar de posição. Da mesma forma, a mensagem vai sofrer influência do meio no qual ela está sendo emitida. Normalmente, né, na maior parte do tempo, dentro da sala de aula, o emissor principal é o professor, a mensagem é o conteúdo que ele está ministrando e o receptor é o escolar. É importante que a gente pense e reflita que o ambiente ele vai interferir nisso. Então, a distância que o escolar está do professor, né, quanto mais distante ele tiver do professor, mais energia essa informação acústica vai perder até chegar a ele. Então, quanto mais distante ele está, ele vai ouvir essa mensagem com menor intensidade, vai chegar mais fraco nele. Da mesma forma, o mobiliário, a distância das cadeiras, isso tudo pode influenciar em como essa mensagem ela vai ser propagada dentro da sala de aula. As questões de ruído, tanto de ruído interno na sala de aula, a reverberação, como o ruído fora da sala de aula dentro da escola, ou pensando num contexto maior, a área na qual essa escola está localizada, um ruído na rua, no bairro, se ele for intenso, ele vai também interferir nessa questão dentro da sala de aula e as questões de saúde auditiva do escolar. Por onde, né, nesse sistema auditivo que essa informação vai entrar para que ela possa chegar ao cérebro dele e ali ser interpretada, processada e ter relação com as outras informações sensoriais que ele vai receber na sala de aula e também com tudo aquilo que ele já aprendeu. E nós podemos pensar, sim, em melhorar esse ambiente, né? Como reduzir esse ruído, que é um vilão dentro do ambiente escolar em outros lugares, né? Esse inimigo que nós temos invisível. E o fonoaudiólogo Caio também tem uma web palestra sobre os prejuízos, né? As coisas relacionadas ao ruído que a gente pode não pensar imediatamente e não fazer essa relação com ele. Mas como nós podemos reduzir esse ruído dentro da escola, que é um lugar conhecidamente ruidoso? Podemos fazer a conscientização de toda a equipe escolar e também dos escolares. Não adianta só a gente trabalhar ou com as crianças e adolescentes, ou com a equipe, com os profissionais que estão envolvidos. É importante também que seja feita a manutenção dos ventiladores ou outras fontes de ruído, um bebedor que faz muito ruído, que a gente cuide realmente da manutenção dos equipamentos que estão dentro da escola e são geradores de ruído, para que eles possam gerar menos ruído e exercer sua função, atrapalhando menos essa mensagem que vai ser emitida. Quando possível, pensar realmente nessas questões de mudança estrutural, apesar de não ser uma realidade frequente que a gente possa contar, mas podemos pensar nessas outras questões que são mais simples de serem aplicadas e assim reduzir o ruído, trazendo benefício não só para aqueles escolares que têm uma alteração auditiva, seja ela temporária ou permanente, mas também para toda a equipe escolar, incluindo a própria saúde vocal dos professores. Essa relevância, né, ela é maior ainda pensando que na sala de aula cerca de 60% da informação é fornecida por via auditiva. Então, uma perda auditiva de qualquer tipo ou grau
vai impactar no desempenho acadêmico, no desempenho escolar, mesmo que ela não acompanhe o escolar desde o seu nascimento. Esse olhar direcionado para os escolares vai ajudar nessa identificação. E nesse contexto da saúde geral dos escolares, em 2007 surgiu o Programa Saúde na Escola como iniciativa interministerial entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação por meio das ações de prevenção, promoção à saúde e atenção à saúde, incluindo nesse rol de avaliações e de cuidados com a saúde, a avaliação auditiva pela compreensão da sua relevância no ambiente escolar. E em 2017, o programa propõe que sejam feitas não só essas avaliações, a identificação dos escolares com sinais de alteração auditiva, como ações de promoção da saúde auditiva. Como nós conhecermos, identificarmos esses escolares? É preciso conhecer os sinais da perda auditiva. Nós trataremos aqui alguns sinais de perda auditiva que indicam que esse escolar pode ter perda auditiva, mas se nós temos essa suspeita, é preciso que seja feito um diagnóstico para confirmar se há perda e, se houver, quais as características dessa perda. Então, o atraso do desenvolvimento da linguagem e da fala, a solicitação de repetição, que também pode ser percebida por aqueles que convivem com o escolar, os colegas na escola, os professores que dão mais aula, ou nas aulas que esse aluno faz mais solicitação. Pode haver a dificuldade em participar de conversas, em acompanhar as conversas, em entender a fala no ruído, o que pode levar esse escolar a um isolamento, o aumento do volume dos dispositivos eletrônicos, com ou sem fone de ouvido. Em alguns momentos a gente pode perceber que o sujeito pode estar usando o fone de ouvido num volume tão intenso que às vezes até a mais de 1 metro a gente consegue ouvir e às vezes entender o que ele está ouvindo ali no fone. Então é importante também que a gente tenha atenção a esse sinal. A dificuldade em entender conversa ao telefone, em alguns momentos até evitando essa fala no telefone. A dificuldade em rimas, em produção e identificação de rimas. Pode falar muito alto ou muito baixo, a depender do tipo de perda auditiva que ele tenha. E também pode apresentar um baixo desempenho acadêmico. Então, se é observado algum desses sinais, o que eu posso fazer? Se você trabalha diretamente com crianças e adolescentes nessa faixa etária, ou mesmo conhece algum adolescente ou criança que observe esses sinais ou os fatores de risco, é importante direcionar esse sujeito para a rede de atenção, iniciando pela unidade de saúde do território que ele está, para que ele possa ser acompanhado nas suas questões de saúde geral e submetido a uma avaliação audiológica, para que seja realizado o diagnóstico audiológico e, em consequência, essa intervenção seja mais efetiva e direcionada para as necessidades que esse sujeito tem. Então, na nossa web de hoje, nós vimos que começamos a ouvir ainda durante a gestação. E o desenvolvimento dessas habilidades auditivas vai ser importante para o desenvolvimento e o desempenho acadêmico desses escolares mais na frente, principalmente porque a audição ela é a base fundamental sobre a qual o sistema de comunicação humano vai ser desenvolvido. Conhecemos também algumas orientações do PSE no que se refere à saúde auditiva dos escolares e vimos também alguns sinais de perda auditiva que podem ser observados nessa população. E concluímos assim que essa promoção da saúde auditiva ela vai contribuir para que a educação seja efetiva e todos os escolares possam ser incluídos e sejam beneficiados, tanto aqueles que têm perda auditiva temporária ou permanente, quanto os outros escolares e a equipe escolar também vai se beneficiar. Algumas das nossas referências. Obrigada.
e até a próxima!